nota que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. De Copacabana. Hoje está um dia maravilhoso, hoje é dia 12 de agosto de 2023, o dia está absolutamente maravilhoso, véspera do Dia dos Pais, mas a previsão para amanhã é de chuva. Eu tinha até marcado um almoço a convite do meu filho para comemorar o Dia dos Pais e eu tinha feito uma pequena exigência de que ele escolhesse um lugar onde meu cachorro pudesse ir, né? O Capitão Milagres. Mas, pelo visto, eu vou ter que refazer esse meu pedido, porque a previsão é de bastante chuva, aí de 20 a 30 milímetros de chuva amanhã. E aí é difícil arrumar um lugar aberto que o cachorro possa estar debaixo de um temporal. Mas o programa de hoje vai trazer um tema que é um tema que não é novo para o programa. Nós já conversamos com um convidado sobre transtorno alimentar em outra oportunidade. Aliás, o nosso convidado é o recordista de vindas aqui ao nosso programa. Ele já passou daquela fase de pedir música ao Fantástico, agora vai ter que pedir 2 músicas ao Fantástico. Eu acho que é a 6ª vez que você está vindo aqui. O nosso convidado é um amigão, um endocrinologista renomado aqui no estado do Rio de Janeiro, um batalhador por questões ligadas à endocrinologia. Já falamos várias vezes aqui. Todo Dia Mundial do Diabetes eu o convido, né? Então você já esteve aqui várias vezes. Nós já falamos sobre a tireoide, já falamos sobre a obesidade e também sobre alguns transtornos alimentares, como a bulimia, anorexia e outros transtornos, como a compulsão alimentar e tal. O convidado é Isidoro Deiroc Fluminhan, e ele é diretor, né, da Associação Carioca de Diabéticos. Ele também é o CEO do Instituto Fluminhano de Medicina. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, a SOBRATA. A Associação Carioca de Diabéticos é a ACD. E nós vamos então bater um papo hoje sobre algo que ele vai explicar. Mas não só ele vai explicar o que é o transtorno sobre o qual nós vamos conversar, mas ele também vai explicar como é que o grupo do qual ele faz parte, na PUC Rio, da onde ele é da disciplina de transtornos alimentares da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, e, pelo que ele me disse, o assunto que nós vamos tratar foi detectado, ou foi nomeado, ou foi percebido pelo grupo aqui de colegas nossos brasileiros. O tema do programa, cujo nome a gente sempre pede ao convidado para dar, o título do programa é Farmarexia. Farmarexia, que é um tipo novo de transtorno alimentar. Esse é o título do programa. Eu, para não passar vergonha com o convidado, fui lá no Google para me informar sobre farmarexia. E, para minha surpresa, não há nada no Google referente à farmarexia. E, quando para dizer que não há nada, existem umas menções, mas todas envolvendo ou a PUC, onde o doutor Isidoro é professor, ou a própria Sobrata, do qual a sociedade da qual o doutor Iroc é presidente. Mas não existe mais nada disponível no Google. Então, não só os ouvintes vão aprender
com o programa de hoje, como eu, né? Então, no final do programa, se você puder, Isidoro, aborda um pouquinho os outros transtornos rapidamente. Tá. Mas eu faço questão que a gente se dedique a esse tema hoje, já que é uma coisa tão inusitada, né? Talvez já tenha sido detectado, assim, percebido, mas não nomeado, né? Não aprofundado como vocês fizeram. Antes de você entrar no tema propriamente dito, se apresenta então para os ouvintes que não te conhecem ainda. Puxa, Alexandre, primeiro eu quero começar agradecendo, né, pela sua amizade. Eu já posso pedir até 2 músicas aqui, né? Vou estar a 6ª vez aqui, né? E eu fico muito contente isso porque eu sou querido aqui, né? E ser querido é uma delícia, né? Então eu gosto muito de estar aqui com você e falar, né? Porque o poder da palavra. Isso. Né, Geraldo? Nós estamos falando aqui sobre o poder da palavra. Palavra é comunicação, Isso. né? E falar com as pessoas é um tesouro, né? Isso. Talvez o maior tesouro de todos é falar com as pessoas, né? E o nosso tema, então, é farmarexia. Então, o que aconteceu foi o seguinte... Não. Primeiro você vai falar um pouquinho de você. Fala um pouquinho de mim, né? Por quê? Tem dificuldade de falar de você? Não. Vou começar dizendo assim, no aspecto... Vamos falar do aspecto brasileiro, né? O nipo brasileiro, nipo italiano nascido no Brasil, né? Eu sou neto de japonês, bisneto de italiano. Vieram para o Brasil no começo do século passado. A família italiana veio em 1887, a família japonesa em 1920, 25. E aí aqui essa mistura, né? Essa mistura aqui brasileira, né? Uma mistura entre Oriente e Ocidente. O né? Deiroque E o Deiroque é japonês. é japonês. E Fluminhan. E Fluminhan, que era Fluminhano, os dinossauros. Com aquelas guerras europeias, eles vão fazendo a reforma ortográfica e virou Flumignan, né? Então ficou Fluminhan, Hiroki Fluminhan, né? Então esta aí que vem essa mistura brasileira, né? E enfim, a minha carreira de médico, fiz endocrinologia e o destino vai nos conduzindo, né, a um caminho nunca imaginado. E de tal maneira que eu acabei sendo convidado para o curso de pós-graduação curso de pós-graduação em transtornos alimentares na PUC, por ser um endocrinologista, porque o endocrinologista compõe essa equipe multidisciplinar. Né? Os transtornos alimentares são transtornos complexos, né? Em que o sofrimento se encontra na comida, né, no alimento, no jeito da pessoa comer. Então, se a pessoa come demais de maneira compulsiva, ela tem um transtorno alimentar. Por isso que a obesidade, quando compulsiva, é um transtorno alimentar. Se a pessoa para de comer, fica com uma anorexia, também é um transtorno alimentar, porque o objeto do sofrimento recai sobre a comida. Se a pessoa come e vomita o que comeu, é uma bulimia, né? O processo do sofrimento também está no alimento. Se a pessoa come, por exemplo, de uma maneira extremamente rigorosa, é a ortorexia, né? Quer dizer, que é uma compulsão pelo comer correto, né? Se a pessoa come, por exemplo, para ficar musculoso, essas pessoas nas academias que são super musculosas, elas têm uma alimentação voltada para a musculação, é uma vigorexia. Aquelas pessoas comem aquele balde de cápsulas, balde de proteína, é uma vigorexia, né? Se uma pessoa, por exemplo, com diabetes tipo 1, faz omissão da dose de insulina com a finalidade de emagrecer, é uma diaberexia ou diabulimia, ou seja, manipulação do diabetes para alterar o processo de peso com a finalidade de emagrecer. Esse conjunto, então, em síntese, os transtornos alimentares estão vinculados ao sofrimento de comer. Esse sufixo rexia, que a gente fala anorexia, hiporexia, vigorexia, exexia, qual é o significado? É o transtorno, é o distúrbio. É um distúrbio. Né? É o distúrbio, né? O distúrbio de comer correto, é o distúrbio de
comer com compulsão. Sim. Então, o distúrbio quer dizer isso. E aí, o que o grupo de vocês, o que você começou a observar para, de repente, nomear algo novo e dando o nome de farmarexia? Pois Porque quando eu vi farmarexia, a primeira coisa que eu pensei, assim, alguém que é viciado em fármaco, não é? E isso tem a ver com a alimentação, mas não ficou bem claro, né? É, isso mesmo. Como é que é? Como é que vocês chegaram? Quais são os sintomas que levaram vocês a... Pois é, você sabe que nós dois que somos médicos, né? O problema existe muito antes. Até que chega um cidadão que percebe a coisa e, então, começa a descrever e dar um nome, né? Uhum. Por exemplo, falar com o nosso grande público, a doença de Alzheimer. O vovô Gagá existe há muitos anos. Até que chegou o Alzheimer, que contou, descreveu o vovô Gagá e ganhou o nome da doença, né? Às vezes, na medicina, em homenagem ao médico que descreveu a doença, coloca o nome dele, né? Não sei se isso é uma homenagem, se eu gostaria de ter uma doença com o meu nome, mas é uma tradição na medicina, né? Então, nós começamos a observar o nosso... Por exemplo, na tuberculose, te interrompendo, por exemplo, tem o bacilo de Koch, que é o alemão Robert Koch, que revelou ao mundo a causa da tuberculose, né? Ele ficou com o nome dele. Tem a doença de Chagas. Doença de Chagas. Doença de Chagas, né? Não sei se eu gostaria de ter doença do Isidoro, acho que não. Não. Doença do Pluminha. O seu vai ser mais bonito, doença do Milagres. Aí você fica bonito. É propaganda enganosa, né? Isso, o Alexandre de Moraes está atrás dessas propagandas enganosas. O Conselho Regional não ia permitir também. Enfim, né? Nós percebemos o seguinte, o nosso grupo da PUC, então, né, que é dedicado a transtornos alimentares, nós começamos a observar em tempo presente, agora, as pessoas, principalmente mulheres, utilizando esse remédio Ozempic. Uhum. Tá? Foi esse remédio que nos trouxe a reflexão, que foi o gatilho. Né? Para o que as pessoas estão nos ouvindo, o Ozempic é um remédio destinado ao diabetes tipo 2 e sobrepeso. Tá? E é um remédio que emagrece. Tá? E esse remédio, para ter uma ideia, custa mais ou menos R$ 1.200 por mês para você comprar esse remédio. É uma aplicaçãozinha semanal. E o incrível desse remédio é que emagrece a pessoa sem fazer esforço. Então a pessoa toma uma injeçãozinha por semana e emagrece. Sabe aquele pedido antigo que o paciente chegava no consultório? Doutor, eu quero emagrecer, tá? Só me passa um remédio que derrete gordura, que eu não quero fazer dieta nem exercício. Me passa um remédio que derrete gordura. É o pedido mais comum do consultório. E a gente falava o seguinte, isso não existe. Para emagrecer, você precisa fazer dieta e exercício. E você pode até tomar um remedinho, mas tem que fazer dieta e exercício. Com esse novo medicamento, com essa nova tecnologia, farmacotecnologia, a pessoa emagrece sem dieta, sem exercício. Entendeu? Então, aquele pedido que há décadas se fazem no consultório de emagrecer sem esforço, está disponível na farmácia por R$ 1.200. No caso do diabetes tipo 2, a função do remédio é emagrecer os que estão em sobrepeso e obesos, ou ele tem uma ação sobre a questão da regulação da glicose? Pois é. A medicação, ela foi lançada com objetivo e com bula, né? Dando a indicação para diabetes tipo 2 e excesso de peso. Então, o remédio, ele vai atuar em dois caminhos. Vai reduzir o peso, vai aumentar a secreção de insulina, vai baixar a secreção de glucagon e vai controlar a glicemia. Tá. Entendeu? Esse é o conjunto da obra que foi uma maravilha. Os endocrinologistas, nós ficamos apaixonados pelo remédio. Tem quanto tempo que esse remédio está na praça? Essa classe... No Brasil. Essa classe tem uns
8 anos dessa classe, mas medicamentos cada vez mais potentes estão chegando. Cada vez que a indústria farmacêutica purifica aquela molécula, ele reduz o efeito colateral. O Ozempic não tem 8 anos. Não, o Ozempic, que agora é o remédio que está na mídia, tem por volta de 5 anos. 5 anos. Mas ele não era tão falado nesses 5 anos. Entre o remédio chegar na bancada do médico e o remédio sair na revista e começar aquele consumo desenfreado, tem um time, tem um tempo. E veio eclodir agora. Esse ano de 2023 é que começou a aparecer na mídia as pessoas sendo internadas por causa desse remédio, passando mal. Aí nós, olhando a história do remédio e percebendo como especialista, que aquelas pessoas estavam usando o remédio de maneira equivocada, fora da bula e por compra espontânea. As pessoas não eram diabéticas, mas estavam com sobrepeso. Pois é, esse é o comum. Mas nós detectamos também, principalmente mulheres que não tinham diabetes, não tinham sobrepeso e estavam usando o remédio. Então veja bem, como que alguém, principalmente as mulheres, porque tem essa questão do peso, né? Uma mulher vai na farmácia, compra o remédio, nunca foi obesa, nunca teve sobrepeso e usa o remédio. Você mencionou um termo que eu te confesso que eu também não conhecia, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso do ponto de vista psíquico. Você usou um termo na nossa conversa pré-programa, pelo Zap, lipofobia. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Nesse termo. Descreve o que é a lipofobia. Muito apropriado a gente trazer esse assunto agora, né? O termo mais comum é gordofobia. É o que está na mídia, né? Gordofobia é o comum. Uma coisa preconceituosa contra o outro, né? Normalmente a gente pensa na gordofobia, é alguém que tem um preconceito contra o gordo. Contra o gordo. Não é ele. Não é ele. Tem a lipofobia e tem a adiposofobia, que são uns termos, tudo tá no mesmo pacote, tá? Quando a gente olha uma literatura médica, a gente vê assim mais falando em lipofobia. Tá? Quando a gente vê na mídia, a gente vê a palavra gordofobia. Né? A minha impressão, tá, é que quando a gente discute isso de maneira popular, é gordofobia. Quando a gente traz isso para uma literatura científica, a gente acaba usando mais a palavra lipofobia, porque a gente não quer colocar o preconceito no texto. No texto médico. No texto médico. Então a gente acaba puxando lipofobia. Mas, para o entendimento coloquial, a gordofobia, né? O que aconteceu? Por que apareceu a gordofobia? A gente tem que olhar um pouquinho a história, né? A obesidade, ela se torna, assim, a atenção dos médicos a partir do meados do século passado. Por volta de 1940, 1950, depois do pós-guerra, os Estados Unidos enriqueceu muito. A Segunda Guerra enriqueceu os Estados Unidos, veio o boom, o desenvolvimento, né? Porque a guerra enriquece o vencedor, né? E empobrece o perdedor, que tem que pagar uma série de coisas. De contas, né? E os Estados Unidos entrou naquela rota dourada, né? Anos dourados nos Estados Unidos, e isso trouxe comida barata, comida rápida, e levou os Estados Unidos, seu país com maior obesidade no mundo. Até que uma companhia de seguradora revelou o seguinte: gente, os obesos morrem mais do que os que têm peso normal. Então, veja bem, o seguro do obeso tem que custar mais caro. Começou das empresas de seguro revelando isso, uma relação de IMC com mortalidade. E aí os médicos... IMC é o índice de massa corporal. Índice de massa corporal, quanto mais obeso for a pessoa, maior o IMC. Isso. E morria antes. Então isso afeta a economia da seguradora, né? E aí os médicos nos Estados Unidos, com a pegada dos estudos epidemiológicos, e confirmaram aquilo, né? A obesidade encurta a vida.
A obesidade aumenta a incidência de hipertensão, aumenta do diabetes, mortalidade, AVC, infarto, né? Então, a própria fala do médico, a nossa própria fala, passou a ser uma fala combatente ao excesso de peso. Você precisa emagrecer. Olha, né, se você não emagrecer, você vai ficar hipertenso, vai ficar diabético, você vai morrer de AVC. A própria fala médica acabou trazendo no imaginário popular que o obeso é doente. E essa questão do obeso é doente afetou a opinião das pessoas. Nasce aí a gordofobia, né? Por quê? O estigma, né? O estigma, porque pessoas que têm peso normal e são magras também são doentes, entendeu? E também infarto, né? Também infarto, tem diabetes, pessoas de peso normal têm diabetes. Assim como pessoas que são obesas são saudáveis, existe obeso saudável. Tem muito obeso saudável, né? Então, essa questão da fala médica, objetivando a prevenção, acabou fomentando a gordofobia, né? E os anos vão se passando, a geração vai mudando, né? E os obesos passam, então, a ser mal vistos pela sociedade. Doente. Você é obeso, é doente. Tem diabetes? E aqui mesmo no Brasil, uma pesquisa da Cato, que é uma empresa de empregos, revelava que os empregadores tinham duas objeções quando vai contratar alguém. Se fumava e se era obeso. Estavam na mesma categoria, o empregador não queria obeso na empresa dele. Olha só, isso saiu no Globo, uma página inteira. Então, essa é a gordofobia. Então, o que veio trazendo também? Vamos continuar. A relação entre beleza e magreza, né? Então, as mulheres passam a cultuar a beleza dentro do contexto da magreza. O Jô Soares uma vez disse o seguinte: se você quer elogiar uma mulher, não diga que ela é bonita, diga que ela é magra. Mas, e o programa dele se chamava Vivo Gordo. Vivo Gordo, né? Porque ele era um gordo formidável, né? E saudável. Tanto é que ele veio morrer idoso, né? Mas o Jô Soares era um obeso desde criancinha, né? Ele não era um obeso que ficou depois de adulto, que é diferente esse tipo de obesidade. E aí o que aconteceu... Qual é a diferença básica? A diferença básica é o seguinte: se a pessoa já nasce gordinha, o metabolismo já nasce apropriado desde criancinha para aquele índice de massa corpórea elevada. Então ele não vai ficar hipertenso, não vai ficar com diabetes, porque ele sempre foi obeso. Ele nasceu um elefantinho, tá? O elefantinho é obeso, mas não é doente. É saudável. Ele é saudável, entendeu? Então, o Jô Soares, lembrando as fotos dele de criancinha, ele já era gordinho. Sim. Não é? Então ele era. A família Trapa, adolescente lá, adulto jovem já era. Né? Então, mantinha-se. Né? Mantinha-se. Agora, se a pessoa fica com obesidade depois de adulto, o metabolismo não está ajustado para aquele excesso de peso. E aí sim o metabolismo acaba trazendo um processo inflamatório progressivo que leva a diabetes, hipertensão, incidência de câncer e aquelas complicações correlatas da obesidade. Então, essa é a diferença. Mas então, a cultura veio a relação entre beleza feminina e magreza. Hoje o pessoal chama de ditadura da magreza. E hoje eu não fui ver ainda, mas tem a Barbie aí que está rolando aí. Né? Também não vi ainda. Não vi, mas a Barbie em si é aquele modelo de feminino magro, né? A Barbie é magrela, né? Como a maioria dos modelos antigos, né? Das modelos antigos. Das modelos antigos. Então, o que nós temos aí? O império da magreza, né? Então em termos assim de a gente pensar, estamos falando de modelagem, hoje em dia você já tem modelos curvilíneos, né? Mulheres curvilíneas, mulheres que dão-se um nome para não chamar de obesa e nem chamar de gorda, de plus size, né? Com tamanho maior, né? Tamanho aumentado. Isso, por um lado, é bom para
quebrar o estigma, né? Porque o estigma atrapalha, qualquer estigma atrapalha. Por exemplo, você quer tratar a tuberculose. Quanto mais estigma sobre a tuberculose, pior é o tratamento, que o indivíduo não quer ter tuberculose, ele abandona o tratamento muitas vezes por causa disso. E agora, esses modelos plus size é uma valorização do corpo maior, mas, por outro lado, também do ponto de vista psíquico, isso ajuda, né? Você não ter o estigma. Você tem a valorização de um plus size. Exato. Nós temos que vencer o preconceito, né? Uma sociedade mais sábia, uma sociedade mais justa, ela vai se livrando dos preconceitos, né? Uhum. E ainda existe, a questão da gordofobia ainda está presente, né? Então, o que nós vimos na farmarexia, tá? Mulheres de peso normal tomando o Ozempic. Eu comecei a raciocinar no consultório. Pacientes sentam lá na minha mesa, no consultório, sentam na casa. É um medicamento que não precisa de receita. Não precisa de receita. Então, doutor Isidoro, eu quero tomar o Ozempic. Aí eu olho para ela assim, mas a senhora tem um peso normal, nunca foi obesa, quer tomar para quê? Mas eu quero prevenir e não ficar. Mas nunca foi. Entendeu? Então, o que aconteceu? As mulheres, principalmente, foram na farmácia e começaram a compra espontânea e tomar por si própria. É um remédio, eu posso falar, é um remédio seguro, tá? É um remédio caro, tá? E é um R$1.200 por mês. Por mês. E é um remédio eficaz. Ele realmente reduz o peso, tá? Então, o que acontece? Mulheres com peso normal que nunca tiveram excesso de peso usando medicação para emagrecer. Farmarexia. Porque ela acha que aquilo vai evitar que ela engorde. Exatamente. Mas o que provoca já a pessoa não tem diabetes e não tem sobrepeso nem é obesa, o que acontece com quem usa essa medicação? O que motiva não, ela... O que motiva é uma coisa, mas depois você aborda. Mas o que acontece? Ela não tem gordura para perder, vai tomar aquilo, como é que o organismo reage? Vai emagrecer mais ainda. Emagrece mesmo que não seja obeso. Emagrece mesmo que não seja obeso. Tá? E qual foi a motivação dessa mulher ir na farmácia gastar R$1.200 por mês? Gordofobia. Autorreferência. Autorreferência. Eu tenho medo de ficar gorda. Então eu vou tomar esse remédio. Assim como o que também acontece com mais mulheres, os transtornos alimentares estão mais ligados ao sexo feminino do que mais. Acontecem em homens também. Qual é a explicação para isso? A questão da magreza. A cultura da magreza afeta predominantemente as mulheres. Né? Tanto então, para anorexia quanto para bulimia. Por exemplo, a mulher, vamos fazer uma comparação com a bulimia, né? A mulher tem uma vontade de comer, tá? Come um monte de pizza, mas depois vem uma culpa. Eu tenho medo de engordar. É o medo. Eu tenho medo de engordar. Vou na privada e vomito tudo. Bulimia. Teve a compulsão por comer, teve o medo de engordar e teve o alívio no vômito. E a pessoa compensa, ela passa a viver disso 1 dia, 2 dias, 3 dias. Os casos mais graves têm bulimia 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E a fala do paciente... E quando você vomita o que você comeu, você não só joga o excesso fora, mas joga também o que seria necessário fora, né? Porque você começa a emagrecer... Não engorda, tá? E começa a ter, por exemplo, gastrite, esofagite, o ácido clorídrico corrói os dentes. Porque você tem o alimento no estômago, lá é produzido ácido. Só que o esôfago e a mucosa oral não foram feitas para aquele ácido. Aquele ácido é para ser... O estômago é resistente ao ácido clorídrico, o esôfago e a mucosa oral não são. Não são. E o cérebro, ele aprende pela repetição. O cérebro é assim, né? Nós vamos aprendendo a falar português porque repetimos e aprendemos. Então, o cérebro também aprende a compensação do vômito, tá? De tanta repetição, o cérebro aprende. Então, o paciente no consultório te fala o seguinte: doutor Isidoro, para mim vomitar é a mesma coisa que defecar.
Olha a natural. naturalidade. Para eu vomitar, um esforço gigante, entendeu? Não é difícil vomitar, mas para uma mulher bulímica, ela chega assim na privada, clic, puf, uma facilidade neurológica daquilo sair, como evacuar. Facilidade de evacuar. Então, voltando à farmarexia, olhando nesse contexto, a farmarexia não existe hoje. Mulheres no século passado já tomavam anfetaminas para não engordar. Não é uma novidade. Só que naquela época ninguém descreveu. Eu estou tomando Dualide, estou tomando uma anfetamina, eu estou bem, entendeu? Mas eu vou tomar esse remédio para não engordar, entendeu? E aí tomava o Dualide, mesmo uma mulher com peso normal, tomando a anfetamina, emagrecia 2, 3 quilos. Ela ficava contente. Mas não precisava tomar aquele remédio, ela não está doente. Tomando anfetamina. E a anfetamina fazia o quê? Dependência química. Entendeu? A anfetamina traz aquele bem-estar, né? E já existia a farmarexia lá no tempo das anfetaminas. A única coisa que nós fizemos agora foi compilar esses acontecimentos e colocar o nome, que já existia. Existe um perfil de pessoas que tem essa tendência? Existe um tipo de personalidade, uma autoestima alterada? Você disse que a sua equipe, deixa eu te interromper mais uma vez, você disse que a sua equipe é né? É transdisciplinar na PUC. Então, eu imagino que tenha lá médicos, por exemplo, que não sejam endocrinologistas, mas também tenham pessoas na área de saúde mental, né? Psiquiatria, psicólogos, né? Como é que vocês, como grupo, veem isso? Esse perfil dessa pessoa que tende a ter lipofobia? A equipe é predominantemente de médicos, psicólogos, nutricionistas. Dentro dos médicos, endocrinologistas e psiquiatras. Né? É assim a equipe mais enxuta, né? Que a gente conversa entre nós. Né? Tem outros agregados na equipe, mas principalmente a essência é essa. A visão é o seguinte, é a visão da neurociência. Tá? Não é uma... Existe sim um ambiente cultural, mas existe um cérebro compulsivo. E esse cérebro compulsivo é geneticamente determinado. Né? Então, nós precisamos, para a farmarexia ou qualquer compulsão alimentar, qualquer transtorno, precisa coadunar, encaixar um cérebro compulsivo num ambiente favorável. Pronto. Senão não acontece. Se eu tiver só o cérebro compulsivo, mas eu nascer lá no Butão, não vou ter o problema, porque o Butão é um lugar que não tem ansiedade, o pessoal não tem ambição, a visão de beleza é outra, então não tem. Agora, um cérebro compulsivo que nasceu em Nova York, nasceu no Rio de Janeiro, ele já é um cérebro que ele precisa ter os padrões sociais que nós estamos submergidos, né? Que é o padrão da beleza, o padrão da riqueza, o padrão da aparência, né? Hoje nós vivemos uma sociedade de aparências, né? A rede social é aparência. Quer ver uma pessoa rir, vamos fazer uma selfie, aí todo mundo ri. Todo mundo ri, todo mundo feliz, né? Perdeu o pai ontem, mas na hora da selfie ele está rindo. É a sociedade de aparência. Então imagina só a questão da obesidade na sociedade de aparências, né? Então... Por isso que esse remédio, Alexandre, desapareceu da farmácia. As pessoas que tinham diabetes, que precisavam tomar o remédio, ficaram sem remédio para comprar, porque esgotou. Olha que ponto que chegou. Então, um dos pedidos nesse nosso último congresso da Sobrata foi que a Anvisa, tá, trouxesse a receita controlada. A receita branca especial com retenção de receita, para a gente evitar a compra espontânea desse medicamento. Né? Eu acho que isso é uma questão de responsabilidade nossa, dos médicos, de falarmos para a Anvisa o que está acontecendo na sociedade. As pessoas estão comprando esse remédio sem necessidade, baseada num transtorno da farmarexia.
colocando em risco a própria saúde, né? E a Receita vai garantir que o remédio saia do consultório médico. O médico, sim, é que tem esse senso judicioso de fazer uma prescrição. Ou pelo menos deveria ter, né? Eu acho que... A gente sabe que nem todos têm esse rigor. Mas, de qualquer maneira, a compra espontânea, ela é com certeza equivocada. Né? Nos últimos meses, vimos várias jovens, principalmente, né, parar no hospital. A gente tem os remédios, os medicamentos têm fases que estão lá com cobaias, né? Depois eles são com um grupo pequeno de pessoas, depois da fase 3 em diante eles podem ser ofertados para a comunidade em geral. Mas mesmo depois que esse remédio vai por exemplo, para a farmácia, ele pode passar por um processo de adequação da regulação, né? Que é o pós. Eu acho que no caso que você está trazendo é que vocês estão observando algo que talvez não tenha aparecido lá nos testes iniciais, né? Nas clinical trials da vida, né? Ninguém prestava atenção nisso. Quem é que vai tomar esse remédio, né? Exatamente. Ninguém achava que pessoas magras, talvez ninguém pensasse na época, há 5 anos atrás, que as pessoas magras iam tomar esse remédio. Exatamente. Aí você diz que pessoas magras e jovens vão parar no hospital. Com que tipo de quadro clínico? É um efeito colateral raro, né? Que é a pancreatite, né? É um efeito colateral que leva dores abdominais, né? E o paciente, então, acaba procurando a emergência e lá na emergência é revelado, então, que ela usa esse medicamento. Não é pelo fato de ter perdido peso, é pela ação colateral da medicação mesmo, que pode dar num obeso, num diabético. Pode, em qualquer pessoa. Né? A pancreatite está dentro da lista de efeitos colaterais possíveis. Ele é raro. Por isso que muita gente usa, mas pouca gente vai para o hospital. Quando vai, sai até no jornal. É tão raro que é, né? Ou senão a pessoa começa a ter dores, ela interrompe o uso, né? Quando ela associa o remédio. Ela associa o remédio, então já traz um alívio, né? Mas a prova concreta é o esvaziamento da farmácia. Já aparece o remédio. Tem gente que toma 2 vezes por semana, assim, no ato voluntarioso? Olha, se a pessoa aumenta a dose do remédio, aumenta os efeitos colaterais. Porque o remédio ele é baseado na qualidade e quantidade, né? O efeito colateral mais comum desse medicamento são as náuseas, né? Então, se a pessoa começa com uma dose muito alta, ela enfrenta a náusea como efeito colateral, que é a sensação de náusea, ela já ajuda a emagrecer, porque a pessoa nauseada vai comer menos. Mas a náusea desaparece depois de 20 dias, um mês, ela vai desaparecendo, entendeu? Até às vezes um pouco antes, um pouco depois. E quando nós prescrevemos esse medicamento, a gente avisa desse efeito colateral, que é um efeito colateral próprio da medicação, não traz transtorno nenhum, a não ser esse mal-estar transitório. E aí a náusea desaparece e o processo de perda de peso se mantém. Se mantém. Se mantém. Temos uma ouvinte do programa, Nicole Machado, que me dá boa tarde e comenta, sabendo que você é endocrinologista, que ela tomou Victoza, mas parei, pois afetou muito meu estômago. Controlou a glicose, eu perdi peso e também parei por conta do tratamento de tuberculose óssea, que ela fez esse tratamento comigo. Ela teve uma tuberculose de cotovelo. Mas esse Victoza... Foi o primeiro da classe. Foi o primeiro dessa classe. Foi o primeiro da classe, entendeu? Victoza foi o primeiro. Né? Inclusive teve um acontecimento... Nós vivemos no mundo capitalista. Sim. Entendeu? O mundo capitalista é o mundo que nós precisamos colocar limites, né? A Novo Nordisk, que é um laboratório da Dinamarca de excelente nível, né? É
médico responsável, é o produtor da Ozempic, esses medicamentos de diabetes, eles são líderes em insulinas. Qual o nome do laboratório? É Novo Nordisk. Novo Nordisk. O Nordisk, tá? São espetaculares. Porém, cada país tem uma gerência muito autônoma, porque para conversar na linguagem do médico e da população, eles acabam conferindo muita liberdade para os seus escritórios nacionais. E o que aconteceu no Brasil, por volta de 2008, mais ou menos, saiu a capa da Veja, Victosa, tá? Uma caneta gigante na capa da Veja, com uma mulher de peso sobrepeso e uma mulher com peso normal segurando a caneta. Imagina o impacto. E aí, o título, Parece Milagre. Olha a capa da Veja, cara. Entendeu? Esse é o mundo capitalista. Esse é o mundo capitalista. Isso não foi parar na capa da Veja à toa. Não foi totalmente antiético colocar um remédio de prescrição médica na capa da Veja, né? Mas, enfim, estouraram na venda, né? Esgotou o remédio e tudo mais, mas depois a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, fizemos elevadas críticas. A empresa jurou por conta... os representantes lá no consórcio juraram de joelhos que não foi a empresa que fez aquilo. É conta coxinha, né? A Veja vai fazer isso de graça, entendeu? Enfim, o que aconteceu é que a diretoria toda foi degolada. A diretoria do laboratório ou da Nordisk Veja? do Brasil, né? Que isso não é possível, não, tamanha falta. Faturaram, venceram todas as metas de venda de remédio, porque laboratório tem meta, né? Sim. Nós sabemos disso. É meta capitalista. Isso. Né? Venceram todas as metas, mas perderam o pescoço. É a falta de ética, né? Claro. Isso manchou, eu tô falando até dessa empresa tão boa, mas um erro tão fatal, Sim. né? Mas, enfim, o Victosa, o que a nossa ouvinte está nos falando... E outra coisa que ela também coloca aqui, ela tem diabetes, né? Quer dizer, o uso dela de Victosa foi visando o controle da diabetes. Mas ela cita aqui a questão de redução de estômago. Então, foi sugerido a ela que fizesse uma cirurgia de redução do estômago e também ela menciona aqui no intestino. E como uma possibilidade de cura do diabetes. Então, o nosso programa é sobre farmarexia, mas eu acho que não vale a pena a gente não perder essa oportunidade de te ouvir no sentido de tratamento cirúrgico para o diabetes. Como é que você vê isso? Vou te falar uma coisa. Como nasceu essa classe? Essa pergunta é pertinente, né? Como que os médicos, os cientistas perceberam esse chama-se análogo do GLP-1, que é o nome da molécula, tá? Que é um hormônio intestinal. Foi o seguinte, a cirurgia bariátrica começou a bombar. Todo mundo cirurgia bariátrica e tal, e os médicos começaram a perceber o seguinte, aqueles grandes obesos que tinham diabetes, tá? Fez a cirurgia bariátrica hoje e a melhora do diabetes antecede o emagrecimento. Antecede o emagrecimento. Como que isso aconteceria? Nós entendemos que a melhoria do diabetes devia ser proporcional ao emagrecimento. Isso. Mas antecedia. Então, nós pensamos o seguinte, nós, os cientistas, né, pensaram o seguinte, tem alguma coisa acontecendo nessa cirurgia, tá, que melhora o diabetes antes da pessoa emagrecer. O que é? Interrogação. E aí, essa pesquisa levou ao hormônio GLP-1. O GLP-1 é um hormônio produzido pelo ilho, que é intestino, tá? Predominante pelo ilho, que aumenta pós-cirurgia bariátrica. Esse hormônio aumenta. Aumenta pós-cirurgia bariátrica. E qual é a função desse hormônio? É comunicar o cérebro de que o intestino está cheio. Olha. Tem essa fala. Entendeu? Então, aqui tem um hormônio que a gente come. O hormônio fala, o intestino está cheio. O cérebro fala, então vamos parar de comer. Aí, o que a indústria fez? Na cirurgia bariátrica, o GLP-1 sobe naturalmente. Por que sobe? Porque na hora que encurta o intestino, diminui
o processo de digestão e a comida chega no ilho de maneira mais grossa, produzindo mais GLP-1 e comunicando o cérebro de que o intestino está cheio. O apetite some. Por isso que na cirurgia bariátrica a pessoa perde bastante o apetite nos meses seguintes da cirurgia. Então a perda de peso se dá por perda de apetite, por Também. saciedade, vamos dizer, uma saciedade anormal, né? É uma das facetas da cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica também é restritiva, o estômago é diminuído e o fluxo, e o duodeno, ele é retirado do fluxo alimentar. Tá? Mas, enfim, os cientistas descobriram o GLP-1. Então, eles falaram o seguinte, vamos fazer o GLP-1 injetável. Deu certo. Então, essa classe de medicamentos que começou com a Victoza e está agora no Ozempic, vem novos por aí, Isso. é o GLP-1 É. industrializado ou é algo que estimula a produção de GLP-1? É o GLP-1. É o próprio GLP-1. Por isso que ele é um análogo do GLP-1. O que é um análogo é porque ele é sintético, há igualdade do hormônio natural e cada vez eles inventam, o cientista desenvolve um GLP-1 mais ativo no receptor. Então, cada vez essa classe medicamentosa reduz mais o peso ainda. A cada geração começou com a Victoza e agora estamos no Ozempic. Ó, cada vez o Victoza era aplicação diária. O Ozempic é aplicação semanal. Ó, daqui a pouco vai chegar um mensal. Exatamente, entendeu? Agora, R$ 1.200, voltando para o Ozempic. Ozempic é um nome Comercial. comercial. A substância qual é? Somaglutida. Semaglutida. Semaglutida. Com S ou com C? Com S. Semaglutida. As pessoas que estão comprando, que estão usando isso, são de classe econômica mais elevada, né? Tem que pagar, né? O Victoza era caro assim também? Também. Essa classe toda tá cara. Toda tá cara. É. Então não tem disponível no SUS ou tem? Não tem disponível Não existe. no SUS. Não? Não Mesmo existe. que o indivíduo tenha diabetes tipo 2 ou tenha uma obesidade mórbida, ele não tem acesso a... Essa medicação não está disponível no SUS. E o que você acha disso? Eu acho o seguinte, viu? É uma medicação que mais cedo ou mais tarde vai estar disponível. Sim. Porque ela é uma medicação de grande benefício. É o que nós conquistamos agora recentemente com a medicação para fibrose cística, que também não tinha disponível e agora a Conitec já passou adiante e já disse que pode ser realmente se investir nisso, isso vai trazer benefícios, o custo-benefício vai ser positivo. Você hoje trata uma pessoa obesa sem usar essa classe de medicamentos em relação não ao diabetes, mas à perda de peso? Sim, não é a única classe que tem, né? A gente porque que esse remédio hoje em dia tem um impacto financeiro, né? Quando você chega na vida prática, né, ó, vamos fazer assim, tem esse remédio vai custar 1.200 por mês, Sim. vai custar 13, 14 mil por ano. E veja bem, a fala irrelevante é dizer o seguinte, não adianta tomar um mês. Se você vai entrar nesse remédio, eu estou te apresentando o remédio. Vamos, é um remédio que tem indicação para o seu caso. Mas nós precisamos saber e deixar você informado que vai ser no mínimo 1 ano, 2 anos. No mínimo. No mínimo, tá? Se você vai entrar para tomar 2 meses, você vai jogar dinheiro para a janela. R$ 2.400 pela janela. Não vai adiantar nada, porque a pessoa vai até perder uns quilinhos ali, mas depois tira o remédio e vai voltar tudo. Entendeu? Porque tirou a causa, volta o efeito. A Nicole, a nossa ouvinte que nos mandou mensagem, ela tem uma mensagem adicional que ela diz que essa classe de medicamentos, eu não sei se ela estava se referindo apenas ao Victoza, mas a classe toda, ela diz que na Itália é dado pelo governo, fornecido pelo governo. Pode ser. Olha, né? que nós temos um sistema único de saúde que é o mais avançado do mundo, mas é surpreendente a gente saber que na Itália isso é fornecido
provavelmente gratuitamente pelo governo. Vamos fazer o seguinte, Isidoro, vamos fazer um intervalo de 1 ou 2 músicas que o Geraldo vai escolher, músicas que têm a ver com o tabaco, que é a nossa luta, a minha luta maior, né? E daqui a pouco a gente volta para dar continuidade a esse tema que me parece muito interessante, né? Muito. Então vamos lá, Geraldo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Sem você estou melhor. Porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos então reiniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde, deste sábado, 12 de agosto de 2023. E para quem estiver iniciando aqui a audição do programa agora, nós estamos conversando com o Dr. Isidoro Fluminhan, que é endocrinologista, presidente da Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, é diretor da Associação Carioca de Diabéticos já há muitos anos e também é professor da disciplina de Transtornos Alimentares no curso de pós-graduação da Universidade da PUC, aqui do Rio de Janeiro. E nós estamos conversando sobre um tema novo, não só para mim, mas até mesmo para a ciência, a nomeação, né, a nomenclatura de um processo de transtorno alimentar, que é a farmarexia. Quem quiser depois se inteirar do que foi dito aqui no primeiro bloco, no nosso canal no YouTube, o Centro de Apoio ao Tabagista, entra lá, nós vamos manter esse vídeo no programa no ao vivo, mas depois a gente vai editar e vai ficar disponível também
depois da edição no nosso canal. Centro de Apoio ao Tabagista no YouTube. A música que tocou, Geraldo, qual foi a que você escolheu? A música do Geraldo Azevedo, chamada Fumar Pra Quê? Ele fez uma música quando ele parou de fumar. E ele sentiu que estava perdendo. O Geraldo Azevedo é um cantor, um compositor pernambucano, uma joia de pessoa. E ele sentiu que estava alterando a voz, fumar, né? E aí ele se esforçou, parou de fumar e compôs essa obra chamada Fumar Pra Quê? Depois eu ponho um link de um coro que eu inclusive participei, um coro de uma maestrina lá de Brasília, que a gente fez, ela criou essa música assim com bastante vozes, né? Umas 15 vozes diferentes. E foi uma honra para mim ter participado. Primeiro que eu gosto muito do Geraldinho Azevedo e segundo porque a questão da parada de fumar é uma das minhas principais lutas, né? E eu estava me lembrando aqui no intervalo de uma que junta a questão do cigarro com ganho de peso, que uma colega minha, antiga, eu assim alertava ela que ela parasse de fumar. E ela dizia que não ia parar de fumar porque se parasse de fumar ela iria engordar. Ela botou isso na cabeça, dizia que já fazia 2 horas de ginástica por dia, então não ia ter tempo de ampliar a atividade física, ela ia engordar e ela preferia ter um câncer a engordar. Porque eu estava dizendo que o cigarro era produtor de câncer, o maior produtor de câncer que se conhece, e ela disse que preferia ter um câncer a engordar. E o que não aconteceu? Ela acabou tendo um câncer, infelizmente, né? Felizmente um câncer operável, ela conseguiu operar, está viva e bem até hoje, mas né, ela de uma certa maneira confirma o que você estava falando. Ela estava tratando a farmarexia dela usando cigarro, né? Como instrumento de perda de peso. Se nós pensarmos que o cigarro como um remédio nesse contexto, né? Porque não deixa de ser um fármaco, né? É um fármaco tóxico, né? Mas não deixa de ser, né? Em vez de comprar na farmácia, compra no botequim lá, né? Mas é um fármaco, né? Geraldo, o que você ia comentar? Geraldo, nosso técnico aqui, operador, sem ele não teria o programa. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Eu vi vocês falando aí, né? Achei... Esse assunto é o assunto, né? Porque eu já vi uma pessoa que eu considero muito... Eu não vou dizer qual é a especialidade médica dela, mas ela falou assim... mas tipo assim, a gente conversando, né? Na terapia, né? Bom, é a psicóloga, pronto, na terapia. E ela falou assim, tipo, se eu pudesse engordar, ou melhor, se eu pudesse comer sem engordar. É tipo assim, o difícil é comer sem engordar. Uhum. Comentário meio jocoso, assim, né? Mas porque é uma coisa, porque a impressão que me dá, assim... Tipo, se a Veja botasse uma capa da Ozempic agora, ia ser uma loucura. Ia ser o caos. Porque tornou-se uma coisa... Eu conheço gente que tem a AIDS há 20 anos, não deixa de ir na academia de jeito nenhum. Uhum. O doutor até sabe quem é, né? É uma questão de vida, de sentido de vida para a pessoa. Não pode engordar. Sim. Porque se ela engordar, ela perde, né? Ela perde. Na verdade, o Geraldo e Isidoro, a gente também não estamos aqui fazendo um programa que estimule as pessoas a ganhar peso, né? Sobretudo nós dois, que somos da área da saúde, nós sabemos os prejuízos, né, para a saúde coletiva da obesidade e do sedentarismo, né? O que isso pode resultar, né, inclusive com a questão do diabetes, né, como precursor do fator de risco para o diabetes. Mas a gente tem que encontrar talvez um meio termo, né? Não só não estimular a obesidade nem o ganho de peso, mas por outro lado também
alertar as pessoas que muitas pessoas podem estar, mesmo sem tomar o Ozempic, porque não tem dinheiro para comprar o Ozempic, ou nem ouviram falar em Ozempic com esse objetivo, não ouviram falar nessa medicação, mas estão sofrendo, né? Eu me lembro que você começou o programa falando do sofrimento das pessoas que se acham acima do peso por causa de uma ditadura que exige, segundo você, e eu também comungo dessa opinião, mais das mulheres um perfil de magreza, né? Quanta gente que não tem essa genética para ser magra e sofre a vida inteira por esse motivo, né? A autoestima baixa porque não consegue ser magra. Como é que você lida com essa pessoa que chega lá, você percebe que ela tem uma farmarexia, ela quer tomar o remédio apesar de não estar gorda e nem não está com sobrepeso e nem é obesa? Como é que você lida? Como é que você diz à pessoa? Você corre o risco até de perder a paciente, né? Porque se ela for lá determinada a receber a sua orientação e você diz não, mas como é que você faz? Boa, sim, você trouxe a intimidade do consultório. Tirando a causa, tire a causa que o efeito desaparece, né? É um axioma reto, básico, né? Tira a causa que o efeito desaparece. Então, qual é a causa da farmarexia? É a gordofobia. Tira a gordofobia que a farmarexia desaparece, né? Então, e aonde se tira-se a gordofobia? No psicólogo, né? Conversar sobre esse assunto. Da onde vem esse medo? Por que esse medo? Né? Vamos conversar sobre isso. Né? Então, a cura da farmarexia está na retirada, né? No entendimento da gordofobia. Só isso. Está curado. Né? E existem assim, causas determinadas. É claro que é uma questão muito individual, né? Cada como é que seria o nome? Farmoréxico? Farmoréxica. Cada farmorex ou farmoréxica deve ter lá as suas questões pessoais, que diferem de um outro, de uma outra. Mas existe uma coisa meio geral do que tipo de pessoa tem esse tipo de conduta? Tem. A pessoa compulsiva, né? Que a gordofobia, ela é uma situação social mundial, né? Ocidental, pelo menos. Né? Não sei se a gordofobia atinge, por exemplo, a China, não tem essa resposta para você. Mas a que a gordofobia é ocidental é com certeza, né? Então, a questão é o cérebro compulsivo, que todos nós estamos numa sociedade gordofóbica, podemos falar assim, né? Ela vive uma esquizofrenia social, porque ela é gordofóbica e obesogênica, porque a propaganda sempre quer que você coma. Sim. A Coca-Cola, o hambúrguer, vamos comer, até em família, vamos comer, tem festa, Dia dos Pais, vamos comer, vamos ao restaurante, todo mundo comer. Comida livre, quer dizer, a sociedade obesogênica e gordofóbica. Então... É um paradoxo, né? É um paradoxo. Pode falar que é até esquizofrênica viver esse estado social, né? Nós já fizemos aqui... Bom, conclua que depois eu vou te fazer outra pergunta. A conclusão é que mesmo todos nós vivendo nessa sociedade obesogênica e gordofóbica, poucos de nós desenvolvem isso. Agora, quanto de nós? Não sabemos. O próximo passo agora vai ser fazer um estudo estatístico, fazer um levantamento epidemiológico de quanto que isso está afetando as nossas pessoas. Então, a gente não tem essa resposta. O próximo passo, agora a gente descreveu a farmarexia e agora nós vamos em campo descobrir o quanto que isso está acontecendo, que vai ser o próximo passo. Como eu disse no início do programa, você já esteve aqui algumas vezes e nós falamos, por exemplo, sobre obesidade algumas vezes. Mas você chamou muita atenção para dois fenômenos que estão ocorrendo globalmente. O aumento dos obesos e das obesas,
não só nos Estados Unidos, mas no planeta, e um aumento inesperado do diabetes, né? Tipo 2. Então, me lembro que, se não me engano, foi você ou foi um outro que foi presidente também da Associação Carioca de Diabéticos, nosso amigo Jackson Caiafa, que ele diz o que a organização, que eu esqueci o nome, a Federação Internacional de Diabéticos, teria previsto um certo quantitativo de diabetes, assim, tipo em torno de 2020 ou 25. Eles fizeram uma previsão. E chegou-se a esse número, que era para 30 anos para frente, chegou-se em 10 anos. Né? A quantidade de diabéticos explodiu e continua explodindo, continua aumentando. Em parte porque também os obesos continuam aumentando. Como é que nós estamos em relação à obesidade? Que aí não é farmacoréxica, é uma constatação real, são obesos mesmo. Como é que nós estamos nesses números da obesidade e do diabetes no mundo? Se nós queremos prevenir o diabetes tipo 2, temos que prevenir a obesidade, né? E a obesidade está sendo prevenida? Não. Né? A obesidade, ela continua se alastrando, né? Hoje, o maior impacto no custo da saúde pública é a obesidade. Maior impacto. Maior impacto, porque o impacto também vai no diabetes tipo 2, que é a doença mais cara do mundo, hoje em dia, e impacta no AVC, no infarto e encurtamento de vida. Que são as duas principais causas de morte da humanidade nos dias atuais. Nos dias atuais, infarto, né? E AVC. E o AVC. E o diabetes como a doença mais cara do mundo. Porque a obesidade, ela é uma doença cara, mas o diabetes é mais caro ainda. Porque o diabetes tem aquelas fitinhas de medir glicose, né? O arsenal terapêutico médico para controlar a glicose é muito maior do que tratar a hipertensão, do que tratar a dislipidemia, do que tratar a própria tuberculose, do que tratar a obesidade. Né? Os recursos que nós temos é gigante para obter o controle da glicose. Né? Mas se a gente não controla o peso, cada vez mais se prescreve remédio para controlar a glicose. Né? E isso vai subindo o custo, subindo. É. Agora, a pergunta é também aquela questão, causa e efeito. Qual é a causa, no meu entendimento, em última instância, tá? Na última instância da obesidade, né? É a comida de baixa qualidade, né? A causa da obesidade, assim, do ponto de vista do alimento, é a comida de baixa qualidade. A comida barata. A comida, quanto mais barata, pior ela é, né? Você anda aqui nas saídas do metrô, né? Tá lá, vende um joelho e um refresco por R$5. Tem lugares mais baratos ainda. Mais barato ainda, cara. Um refresco e um joelho, cara, é uma bomba calórica. Entendeu? Aquela massa do joelho, que diz que é o salgadinho preferido dos cariocas, né? Lógico, porque um joelho é almoço, né? A massa ali daquele joelho, ele leva um copo de açúcar. Porque aquela massa ali, se você perceber o gosto, ele é uma mistura de doce com salgado. Sim. Então é uma massa doce com sal, recheada de queijo e presunto. Uma fatia mínima de queijo e presunto, bem maçudo, né? E finalmente um refresco que não tem sem açúcar. O refresco está de graça lá também, que é gratuito, né? Tá lá um refresco cheio de açúcar. Quer dizer, aquilo é uma bomba. E você almoçou aquilo lá. Né? Só que ali o que acontece? Baixa qualidade alimentar, super calórico, aumenta a produção de insulina, obesidade e obesidade visceral, né? Aquela barriga. A questão não é nem a obesidade do corpo todo. A doença hoje vista pelo endocrinologista é a cintura abdominal. A pessoa pode ter... Hoje em dia se dá mais valor quase que ao IMC, né? O índice de massa corporal, a cintura é mais valorizada por vocês. Mais valorizada por nós, né? Porque o aumento da cintura abdominal, até não proporcional ao aumento do peso,
que aquela pessoa com sobrepeso, mas barriguda, tem as comorbidades da síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, essas coisas todas. Então, cintura. Você está falando em alimentação de baixa qualidade e barata. Eu me lembro, eu fiz uma sessão de fotos na Central do Brasil, que é um local bem popular, né? E a quantidade de pequenas lanchonetes naquele saguão, todas vendendo produtos à base de carboidrato, né? De trigo. Então você tem pastel, mais várias, pastéis imensos por R$ 3, R$ 4 ou R$ 5. Ou seja, é um acesso mais fácil para quem não tem poderio econômico, satisfaz, como você diz, porque além de ser massa, o pastel ainda tem a gordura, né? A gordura também vai lá para o cérebro e diz para os... Olha que delícia. E para final, é gostoso. É gostoso. E é gostoso, porque se não fosse gostoso, ninguém ia comer. Você fez eu me lembro que você fez uma observação um tempo, e não foi uma palestra sua que eu assisti, e você dizia assim, de uma forma até meio exasperada, que há supermercados vendendo a Coca-Cola mais barato que a água. Eu vi Você isso. lembra Isso disso? foi constatação minha. Eu tirei fotografia da Coca-Cola lá. O preço da Coca-Cola e o preço da água mineral com gás. Tem igualdade, né? Sim. Porque os dois têm gás. Né? Então, a água mineral com gás é mais cara que a Coca-Cola. No contrário. A Coca-Cola, a Coca-Cola é mais barata. A água com gás é mais cara. Era essa a constatação? A água com gás é mais cara que Coca-Cola. Ah, sim, mais barata, sim. Então facilita o consumo. Facilita o consumo. Exatamente. E como que a Coca-Cola consegue ser mais barata que a água mineral com gás? Porque vende muito. Exatamente. Vende muito, está sempre fresquinho que vende muito. Lembra aquela propaganda do biscoito? Enfim, essa é a questão da alimentação, né? Essa é uma questão. A segunda questão que nós podemos trazer é a questão do limite, né? Por que nós precisamos comer até ficar completamente cheios? Por que nós temos que comer muito, né? Comer mais do que precisamos? Os animais irracionais, eles comem no limite e param, né? Nós não, né? Nós temos que comer. Eu até coloco nós, né? Porque a comida gostosa e vai chegando. Mesmo as pessoas, todos nós somos assim, acho que é uma situação humana. Uma né? churrascaria rodízio. E vai chegando uma comidinha, chega uma sobremesa nova e você vai, né? Agora ainda podemos ter mais uma perspectiva, sabe qual é? A do ser humano pré-histórico. Vamos pensar lá, quanto seria a glicemia de um homem pré-histórico? Eu acho que não passaria de 40, 50. Tá? Porque o homem pré-histórico tinha pouco acesso ao carboidrato. Ele comia tubérculos e carnes, né? E para comer carne tinha que caçar. Tinha que caçar. Então era tubérculos, carboidratos de absorção lenta, glicose baixa, cérebro pequeno, muito exercício, glicemia de 40. Com o passar da humanidade, a taxa glicêmica vai subindo. Tanto pela comida quanto pela demanda do cérebro, porque a maior energia do cérebro é a glicose. Né? Tanto é que a glicose, para entrar no neurônio, não precisa de insulina. Né? Então, se a gente olhar a média glicêmica com o passar dos milhares de anos, vai subindo. Então, acho o seguinte, se a gente olhar também os métodos médicos, a glicemia que determinava quem tinha diabetes ou não, na década do século passado e hoje, subiu também. Então vai subindo. Você mencionou que a gordofobia e o estigma do sobrepeso e da obesidade vem da metade do século XX para cá. Mas a gente se lembrando, o que reforça o que você acabou de dizer, mas a gente se lembrando das obras de arte, dos grandes pintores da nossa humanidade, boa parte das modelos desses pintores eram obesas. Era. Boa parte dos quadros antigos que a gente vê são mulheres obesas. Tinha o Botticelli, que tinha uma família obesa, né? Porque naquela época a comida era... Ser gordo era um sinal de riqueza. A comida era rara. Mesmo tendo dinheiro, não tinha comida.
E outra narrativa interessante é que os intelectuais da Idade Média, eles acreditavam que o problema da fome nunca seria resolvido no mundo. Nunca vai ser resolvido. E nós resolvemos o problema da fome. Porque na Idade da Média, a pessoa podia ter dinheiro, mas não tinha comida. Agora, nós temos muita comida. Se existe alguma fome na humanidade, não é por falta de comida, é por falta de dinheiro. É diferente, a comida está aí. Né? Então, o próximo fato que nós temos que vencer como humanidade é resolver o problema do dinheiro. Né? Ninguém com problema financeiro no futuro. Sim. Ninguém com problema financeiro. Quem tem problema financeiro vai comer comida barata. Exatamente. Ou pelo menos mais barata. Esse é o próximo desafio. Sem problemas financeiros na próxima geração. Diminuir essa má distribuição, né? Que é absurda. No Brasil, então, é um negócio chocante. Ninguém sem dinheiro. Eu me lembro que eu fiz a minha especialização médica na França, num lugar, uma cidade pequena chamada Estrasburgo. E o meu chefe francês, ele foi meu fiador, que eu comprei uma aparelhagem de som. Como eu era estrangeiro, para fazer o parcelamento, né, as prestações, precisava de um residente francês. Então, meu chefe foi meu fiador. E para ser meu fiador, ele me deu todos os documentos. E eu sabia que ele só trabalhava na universidade. Então, aquilo que ele me mostrou que ele ganhava, era tudo que ele ganhava no mês. E um chefe de serviço de uma universidade boa francesa. E eu fiquei amigo da menina que arrumava o meu quarto. Existia um andar lá para os residentes estrangeiros, um andar dentro do campus. E tinha uma moça que arrumava os quartos da gente. E eu fiquei amigo dessa moça. E aí, conversando com ela, eu vi que ela tinha um carro. Isso foi em 1979, ela tinha um carro 78, um Renaultzinho 78. Eu fiquei assim, uma faxineira com um carro de 1 ano só de uso. E acabei, pela amizade, tendo a liberdade de perguntar a ela, qual o seu salário? Ela falou 3.200 francos franceses. E o meu chefe ganhava 11.800 francos franceses. Ou seja, o meu chefe ganhava dedicação integral, 4 vezes mais que a faxineira. Isso foi um dos meus primeiros choques culturais na França. Quer dizer, a diferença entre um sujeito numa determinada posição econômica, social, de educação, ele não é ele não é o outro não está tão distante dele. Quer dizer, a pessoa se realiza pelo que faz, né? É mais legal, entre aspas, você fazer o que ele fazia do que faxinar uma dúzia de quartos. É mais legal, é mais para a alma, né? Para a cabeça, é melhor. Mas não precisa dizer que o outro tem que ganhar 100 vezes menos que você, né? Isso que você está falando, que parece uma coisa assim, visionária, né? Existem sociedades onde as pessoas que ganham menos ganham bem, né? Conseguem subsistir bem, não passam fome. Nós temos aqui estudos hoje em dia que mostram que mais de 20% da nossa população está passando fome. O Brasil, que é o maior produtor de alimentos do mundo, se não for o maior, é um dos maiores, né? Por falta de dinheiro, né? Por falta de dinheiro. Agora eu acho, falando desse aspecto social, né? Eu sempre gosto de falar desse assunto, que eu realmente penso que o ser humano deva receber um dinheiro mesmo se não trabalhar. Não precisa trabalhar. A pessoa precisa ter garantido a comida, a habitação, tá? E a saúde, de graça. Você não quer trabalhar? Se você quer trabalhar, trabalha. Mas se você não quer trabalhar, tem que ter isso garantido. Isso é um benefício para todos. Diminui a violência urbana, tá? Traz conforto para o ser humano, né? Tira essa questão da miséria, né? Então, e quantas doenças não surgem da miséria, né? Eu acho que nós já estamos nesse caminho, né? Essa questão do nosso ajuda emergencial é uma ajuda que não pode parar mais e tem que ampliar, né? Quer dizer, não é uma coisa eleitoreira. Não é uma coisa eleitoreira. Ela é contemporânea, tá? Basta nascer, você deve ter garantido o seu dinheiro.
Mas falando no mundo capitalista, que você também já mencionou aqui, uma das coisas que nós que enfrentamos a indústria da nicotina percebemos é que a interferência da indústria do cigarro, do tabaco, sobre as políticas públicas, não só brasileiras, mas globais, ela é muito importante. Certamente nós não teríamos 1,3 bilhão de fumantes no mundo se a indústria não interferisse diuturnamente em qualquer parte do planeta que esteja querendo reduzir o consumo de tabaco no globo. E o que nós temos estudado também ultimamente é uma correlação entre as estratégias de marketing da indústria dos alimentos e também o surgimento, o aumento do número de obesos. Ou seja, você mencionou uma questão genética, né, para você se tornar um indivíduo não só com fobias em relação aos alimentos, mas também a própria ganho de peso pode ser genético. E você mencionou a questão do estigma. Mas qual é o peso que você dá à indústria? O quanto que ela aplica no seu marketing? Porque a gente sabe que a indústria do tabaco aplica mais em marketing do que na própria feitura, na manufatura dos seus produtos. A indústria do alimento, por exemplo, que quer receber subsídio lá em Manaus para produzir refrigerante. Como é que você vê essa questão industrial? Eu vejo essa questão industrial da perspectiva da ansiedade de ganhar dinheiro, né? Quer dizer, a sociedade é capitalista, né? A sobrevivência da empresa, a sobrevivência do patrão, do empregado, ela precisa ganhar dinheiro para sobreviver, mesmo que seja contra a ética, né? Acho que essa tá a falha. A ética é que faz toda a diferença, né? E a ética da indústria, né? Ela deve ter uma autocrítica, né? Deveria ter uma autocrítica, né? Como eu coloquei aqui que a empresa Novo Nordisk que colocou o remédio na capa da Veja, né? Uma falta de ética, né? Talvez esse seja um grande problema da humanidade, né? Se nós tivéssemos ética, a ética perfeita, né? Seria a cura, né? A Noruega publicou lá um movimento contra a indústria do tabaco, publicou um material que é como se fosse um livro, né? Assim, um livro que abre como os livros mesmo, não é como esse bloco aqui, mas assim, você folheando o livro, e o livro é assim, Ética da Indústria do Tabaco. Como se aquele livro fosse todo grosso, assim, para falar da ética. Aí quando você folheia todas as partes, está tudo em branco. Eles produziram um material que só tem a capa. E todas as páginas, 100 páginas, todas em branco. Bom simbolismo, né? Você lembra quando a indústria do alimento dizia que um danoninho valia tanto quanto um bifinho? Lembro. Né? E aquele ícone, né, do McDonald's, né, como a propaganda, né, mais obesogênica, é quando você correlaciona a alegria com aquela comida, com o hambúrguer, na cabeça da criança, né? E quando nós pensamos em medicina preventiva, tanto eu e você temos essa pegada, né? Nós não temos mais que pensar em nós. Nossa geração já era. Nós temos que pensar na próxima. As nossas crianças, elas que não podem sofrer a lavagem cerebral que nós sofremos, né? Hoje temos o desafio do vape, né? A que ponto que essa geração vai para frente com esse negócio do vape? Agora, enfim. Você também, num programa anterior, você fez um discurso também veemente contra algo que eu não tinha prestado tanto atenção nos eventuais malefícios. É a batata frita. Você lembra disso? Lembro. Você continua com a mesma opinião? Batata frita é um veneno. É veneno absoluto tirar a batata frita das crianças. Ó, tem dois alimentos que corrompem o corpo da criança no que se refere ao peso. Batata frita e refrigerante adocicado. E agora tem a polêmica dos adoçantes. Sim. Né? Medicina, ciência das verdades transitórias. Todos os médicos juravam de pé juntos. Olha, adoçante não engorda. Caímos de joelho. Né?
A pesquisa, vou contar para o nosso autor aqui, para o nosso leitor, pesquisa mostrou o seguinte, Fala olhando para cá. Pesquisa animal, né? Grupo de ratinhos, tá? Os ratinhos iguais, geneticamente iguais, tá? Um se alimentava de coalhada com adoçante. E o outro grupo, coalhada sem adoçante, coalhada pura. E aí passam-se os meses, vai pesar os ratinhos, e os ratinhos que comiam coalhada com adoçante ganharam peso em comparação aos que comiam coalhada sem nada, sem adoçante. Ué, mas adoçante não tem caloria, como é que engordou? Aí nós aprendemos que o sabor doce abre o apetite. Olha só que nós aprendemos. Quer ver agora? Passa isso para o mundo humano, tá? Nós vamos numa pizzaria. Pizzaria come pizza com Coca-Cola e come pizza com limonada suíça, você vai comer mais pizza com Coca-Cola. Então, o sabor doce abre o apetite. Uhum. Olha só. E tiveram que pesquisar isso lá nos ratinhos para depois traduzir isso para o ser humano. A pesquisa tem limite, e os pesquisadores são éticos, nas conclusões deles, é que esse foi um modelo animal. Né? Uhum. Mas quando a gente traz para o nosso modelo alimentar, funciona. Né? Pizza com Coca-Cola se come mais do que pizza com limonada suíça. Todo mundo sabe disso. Você sabe que tem um... Você falou em vape e agora você falou em ratinho. Dentro da nossa área do tabagismo, tem também uma experiência com ratinho que é fantástica. Uma experiência bastante antiga, inclusive. Pegaram 4 ratos e cada um numa gaiola, e eles tinham a mesma comida e cada um tinha uma droga diferente. Um recebia nicotina, o outro álcool, o outro heroína, cocaína e o outro heroína. Eram 4 drogas que os ratinhos foram viciados. E aí chegaram um momento em que retiraram a droga e retiraram a comida de todos os ratos ao mesmo tempo. Quando os ratos estavam quase morrendo de fome, o experimento ia se encerrar porque eles iam morrer. Aí voltaram com os mesmos ratos, a mesma droga, cada um já estava dependente, e a mesma comida. O único rato que foi primeiro na droga e não na comida foi o rato da nicotina. Daí chegou-se a um estudo que mostrou que a nicotina é a droga que mais gera dependência. Isso foi um estudo em animal também, né? O mesmo experimento você está se referindo aí, né? Mas é uma droga muito pesada, por isso que a gente tenta trabalhar os adolescentes e as crianças e os adultos jovens para que não comecem a fumar, que vão entrar em contato, vão experimentar uma droga, em geral, por curiosidade ou por exemplo de alguém, só que vai dependendo da genética de cada um, só que existem vários genes hoje que a gente sabe que tem uma relação maior com a nicotina, e você pode se fixar na droga e para sair é outra questão. E o cigarro brasileiro, ele por lei não pode um cigarro ter mais de 1 miligrama de nicotina. Os vapes que você citou, há vapes que tem mais de 50 vezes isso. Ou seja, a chance desses vaporizadores gerarem dependência, inclusive porque a própria nicotina mudou, né? É um sal de nicotina que gera mais impacto cerebral, e isso a indústria, quer dizer, a estratégia de marketing da indústria está bombando e pressionando todas as nossas autoridades, inclusive a Anvisa, para que reverta a decisão da Anvisa e permita-se vapor no Brasil, que hoje são todos ilegais, né? E você falou agora da Coca-Cola. Nós já dissemos que a Coca-Cola é um produto muito barato, né? Eu, outro dia vi no supermercado uma garrafa de 2 litros por R$5 e pouco, né? É muito barato. E a pessoa se acostuma. Eu me lembro quando eu era garoto, a minha mãe só deixava a gente tomar refrigerante no domingo. Era um negócio assim, não era como hoje. E o que você acha da lei que proíbe ultraprocessado nas escolas, que está vigindo no Rio de Janeiro? Tá, agora, na Argentina também fez uma lei boa, que foi rotular, né? Sim. Os medicamentos lá, muito Medicamento, calóricos. não, alimentos. Alimentos muito calóricos, muito sódio e tal, né?
Eu acho que o Ministério da Saúde já tem uma publicação assim, né? De promoção dos alimentos menos processados. Quanto menos processado, maior. Mas aí entra a história do capitalismo novamente. Cada vez que faz um processamento de um alimento, tem alguém ganhando lucro nessa embalagem, nesse processamento, né? Mas acho que outro impacto na saúde, né? Mas você falou de criança. É. A partir do momento que a escola não permita ultraprocessado, isso não pode ser uma mudança de hábitos nas crianças? Eu vou te contar duas histórias rápidas aqui. A primeira história é o seguinte. Eu lembro que, anos atrás, eu estava com o César Maia, nosso ex-prefeito, né? E falamos sobre essa questão da alimentação, de proibir a alimentação multiprocessada, refrigerantes, e era proibição de refrigerantes na escola. E aí ele me contou de que as crianças estavam pulando o muro da escola para comprar Coca-Cola na calçada. E lá encontraram, inclusive, o traficante lá, nessas escolas mais distantes, né? Então, era uma lei que parecia boa, mas tinha esse efeito colateral ruim, entendeu? E eu achei interessante esse depoimento dele. E eu também tenho uma outra conversa com outra pessoa já sobre televisão, né? E aí eu estava com... Era o Max Nunes. Max Nunes, todo mundo conhece, mas que era assessor do Jô Soares. Era o redator do Era redator do Globo, essas coisas todas, né? E aí eu falei assim, mas Max, por que a televisão promove tantas coisas antiéticas, essas novelas, né? Uma falta de ética ali, né? Tudo. Ele falou assim, o diretor é o público. É só você mudar de canal. Então, na verdade, eu acho que quando eu olho dessas questões, a nossa criança tem que escolher o alimento natural. A indústria vai se adaptar na nossa escolha. Enquanto nós estivermos que comprando Coca-Cola, vão estar fazendo. Daqui a pouco vai ter Coca-Cola com vitamina. Agora já tem Coca-Cola com uísque, né? Quer dizer, Coca-Cola com complexo B, Coca-Cola com vitamina C. Ó, vai enganando. Estão querendo fazer vapor vapor com vitamina também. Vão inventando. Nós temos que parar. Falar com as nossas crianças, né? Porque eu acho que próxima geração. Gente, vamos comer comida natural. Arroz integral. Ó, vamos comer farinha integral, né? Vamos parar. Batata cozida faz bem. Batata frita faz mal. Batata cozida é para todo mundo. Por que a batata frita faz mal? É bom para as pessoas introjetarem. A batata, quando ela é frita, ela vira um tipo de algodão embebedado de gordura. Então você tem embebido de gordura. Então o que nós temos ali? Carboidrato mais lipídio. Aumento do triglicerídeos. Sim. Olha lá. Então você triplica a bomba calórica na frita. Se colocar a mesma batata no air fry, não tem a gordura. Sim. Pronto, ele vai ficar tostadinho e sequinha, sem estar embebedada na gordura. Isso aqui não é propaganda de airfryer, né, o Geraldo? Porque rádio comunitária não pode fazer propaganda. Não sei se você sabe disso. Não sabia, não. Pode. Não, mas não é propaganda de airfryer. Mas vale mais uma coisa também. Batata congelada é pré-frita, não pode. Sim. Você tem que fazer a batata cortadinha em casa. Qual é o problema da batata congelada? Ela é pré-frita, tá lá na embalagem. Ah, sim. Ela já vem toda em palitinho, sim, mas é pré-frita. Então a gordura tá lá, ferrou. Não pode comprar aquela batata. Se puser no air fryer, vai completar a fritura. Exatamente. Bom, Isidoro, tenho que te agradecer muito. Infelizmente, chegamos no horário que a gente precisa encerrar o programa, porque automaticamente às 15 horas já emenda com outro. Eu quero te dizer que estou muito grato por você ter vindo aqui mais uma vez. Mais uma vez aprendi muito com você, como sempre. E eu acho que esse tema merece até... Eu queria saber se você poderia me sugerir alguém da área psi, lá da PUC, para a gente convidar. Com Queria certeza. que você me desse um nome para a Gente... gente trabalhar um pouco essa questão psicologicamente. Por que o indivíduo tem a lipofobia, ou a gordofobia, ou a adiposofobia. Adiposofobia. Adiposofobia.
Então você me indica alguém que a gente agenda aqui no programa para dar continuidade a esse tema. Eu acho que esse tema é muito importante. Já tem o nome aqui, vamos trazer a Dirce de Sá Freire. Dirce de Sá, que é como ela gosta de ser chamada. Vou até anotar aqui. Ela é coordenadora do nosso curso, psicanalista, e tem uma visão profunda sobre a questão aí da gordofobia. Ela prefere o termo lipofobia. Sim. Mas nós sabemos que o público escuta mais a gordofobia. Então, o Dirce de Sá, professora Dirce de Sá, já está feito no ar aqui o convite. Já está aqui. E não aceitamos não como resposta. Foi um prazer imenso você ter vindo aqui. Você tem 1 minuto para encerrar o programa. O que você quer dizer em menos de 1 minuto? Bom, eu vou aproveitar esses últimos segundos aqui para elogiar o seu trabalho, tá? Eu acho não estava combinado, não. Não estava combinado, né? Mas o seu programa tem feito ações positivas na saúde pública. Eu vejo os palestrantes que vêm aqui, os convidados, né? Desde o mundo político ao mundo científico, né? Assuntos interessantíssimos, assuntos de transplantes, esse cotidiano da medicina, né? E acho que nós podíamos também trazer aqui, eu vou sugerir uns assuntos bem interessantes que eu acho que é um momento que o Brasil precisa discutir, é a questão do aborto e a questão da eutanásia. Sim. São 2 assuntos complexos. Sim, complexos. Né? E a eutanásia, principalmente, tem sido uma questão doída, porque nós estamos cheios de velhinhos nos hospitais, entubados, e a medicina não deixa morrer. Então, fica lançada a ideia. Mais uma vez, obrigado, Isidoro. Geraldo, obrigado também pela participação. Sem Geraldo não teria programa, né? Por mais que os convidados sejam valorosos, sem Geraldo não teria programa. Ouvintes, bom final de semana. Obrigado.